Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos unidos e reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É com grande alegria que hoje, nesta quarta-feira, dia 4 de junho, já entramos aí no meio do ano, nós vamos refletir hoje o Evangelho de João, que se encontra nos capítulos 17, nos versículos de 11 a 19. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas, ainda estando no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo as rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço para que os tireis do mundo, mas para que os guardeis do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Consagro-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviastes ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, estamos aqui nesta 7ª semana da Páscoa. No último domingo nós vivenciamos, junto com toda a igreja, a ascensão de nosso Senhor aos céus. E agora, no próximo domingo, nós vamos vivenciar a vinda do Espírito Santo, o Pentecostes, a promessa de que Jesus fez para cada um de nós, que Ele voltaria aos céus, Ele voltaria ao lado de Deus, mas que não nos deixaria sós, que Ele mandaria aquele que nos auxiliaria, aquele que seria o nosso defensor, o nosso advogado, aquele que caminharia conosco, nos direcionando na nossa vida e no nosso chamado, No último domingo nós vimos que nós somos chamados a ser testemunhas vivas de tudo aquilo que Deus faz na nossa vida. E quem nos guia a testemunhar com as nossas palavras, com a nossa vida, com as nossas ações, com as nossas atitudes, é o próprio Espírito Santo, que é enviado de Deus e que nós vamos vivenciar esta vinda agora no próximo domingo em Pentecostes. E durante esta semana, nós continuamos ver nos evangelhos Jesus fazendo a oração a Deus Pai, para que cuidasse daqueles que Ele está deixando aqui na terra, cuidasse então dos seus, cuidasse de nós, com todo amor e carinho. O Senhor Jesus, Ele reza ao Pai, pedindo por mim, pedindo por você. Olha que alegria imensa já iniciarmos este Evangelho, nessa reflexão de hoje, nesta certeza, nessa alegria de que Deus nos ama tanto, Ele enviou o seu Filho e o seu Filho também por tanto amor a cada um de nós, que mesmo na sua partida, ali antes dele ir para junto de Deus, ir para a morada eterna, Ele ainda reza pedindo por cada um de nós. Olha a preocupação, o cuidado e o amor que o Senhor tem por cada um de nós que somos seus filhos. E nesta oração, Ele vem pedir para que Deus nos guarde, nos livre das maldades do inimigo. Porque Ele vem falar para Deus e para cada um de nós: nós não somos deste mundo. Nós estamos neste mundo, mas é apenas uma passagem. Assim como Ele também não era do mundo. Ele veio para trazer o Evangelho, para anunciar a Boa Nova, mas aqueles que não que não aceitaram a sua palavra de salvação, fazem parte do mundo, E Ele, como é a palavra viva de Deus,
foi rejeitado por tantos. E ele quer dizer para cada um de nós: nós estamos aqui realmente de passagem. Esse mundo não nos pertence, porque nós somos filhos de Deus, nós somos filhos da verdade. Ou seja, este mundo de mentira, de ódio, de orgulho, este mundo não nos pertence. Por isso que nós precisamos viver coerentes com o Espírito Santo. Todos os dias ao levantar da nossa cama nós precisamos pedir para que o Espírito Santo nos guie, nos direcione, para que a gente possa passar por este mundo sendo testemunhas daquilo que nós somos, e nós somos filhos de Deus. Nós não podemos viver de acordo com o mundo, nós temos que ir na contramão, nós precisamos ir de acordo com o que Cristo nos ensina, nós precisamos ser testemunhas da verdade, do amor, da justiça, da caridade, ser testemunhas daquilo que Jesus veio ao mundo para nos ensinar. Então é muito forte essa passagem de hoje, porque o Senhor vem dizer claramente, Ele não quer que Deus nos tire daqui, Ele não quer que nós sejamos levados para o jardim do Éden, né, para um paraíso, para que a gente viva numa bolha. Nós que já somos, nós que já cremos, nós que já acreditamos, que sabemos da verdade, Ele não quer isso. Muito pelo contrário, Ele quer usar a nossa vida para que a gente salve mais pessoas. Então Ele pede para que a gente permaneça no mundo, mas que a gente não se contamine com o mundo, para que a gente traga a realidade de Deus para a nossa vida, e guiados pelo Espírito Santo nós sejamos luz no mundo, para que mais pessoas possam sair das trevas, do egoísmo, do ódio, da mentira e vir para a luz de Cristo, né? É isso que o Senhor reza pedindo para cada um de nós, e é isso que nós, nas nossas orações particulares, precisamos também pedir para que o Senhor nos consagre na verdade, para que a gente viva de acordo com o Evangelho e para a gente consiga testemunhar com a nossa vida, não só com palavras, mas com a nossa atitude, com a nossa ação, né? Eu costumo dizer até com as nossas vestimentas, com o nosso agir, com o nosso pensar, tudo seja movido pelo Espírito Santo para que a gente possa conseguir ser testemunhas do amor de Deus neste mundo aí afora que está tão virado de ponta cabeça, né? Como eu disse, nós precisamos ir na contramão, nós não podemos se deixar contaminar, né? Não podemos perder a nossa essência. A nossa essência é aqui, ó, da Sagrada Família, né? Nós precisamos manter essa essência, o amor de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que nos conduz. Se a gente pegar também rapidinho para refletir um pouquinho a primeira leitura de hoje, a leitura dos Atos dos Apóstolos, São Paulo ele também está ali na sua despedida, ele também está se despedindo do pessoal ali de Efésios. E ele vem também, neste momento de despedida, pedir para aquele povo que reze sempre, né? Que esteja sempre cuidando de si, né? Ou seja, da sua essência, mas também do seu rebanho, aqueles que Deus confiou a eles, né? Como eu digo, a gente precisa cuidar de nós para que a gente consiga cuidar do próximo. E quem é o próximo? Todos que estão à nossa volta, né? A nossa família, o nosso ambiente de trabalho, aqueles que estudam nas suas escolas. Então, esses são os próximos. E através disso, cuidando dos próximos, as pessoas que estão longe vão conseguir ver este cuidado, este amor, e vão começar a prestar atenção que nós somos diferentes, né? Porque nós temos uma essência que vem de Cristo. Também, São Paulo ele pede para que a gente fique atento, porque no mundo tem muitas tentações e vão vir muitas pessoas trazendo várias outras promessas de salvação, de vida eterna, promessas fáceis que nós não vamos precisar passar pela cruz. E cuidado, né? Cuidado com essas promessas, porque Jesus, Filho de Deus, ele veio ao mundo, ele sofreu, ele teve que passar pela cruz e pelo Calvário. Por que comigo e com você seria diferente? Nós também vamos passar pelas nossas cruzes, pelos nossos calvários, pelos nossos sofrimentos, mas sempre na alegria e na esperança de que o amanhã em Cristo vai ser melhor, né? A promessa nossa é a da vida eterna. A promessa nossa é que esse mundo é passageiro, que a nossa herança é a vida eterna, é estar ao lado de Deus, é ir aos céus como o próprio Cristo também foi, né? Passou por essa terra, sofreu o que precisava sofrer por mim, por você, e foi elevado então aos céus. No finalzinho da primeira leitura de hoje, também para concluir essa nossa reflexão, São Paulo ele vai
nos chamar a atenção também para que a gente não se apegue, não cobice, né? Não foque o nosso olhar, o nosso coração para o prata, para ouro, né? Para o dinheiro, para a ganância e nem para a veste de ninguém, ou seja, tomar cuidado com a inveja. Às vezes a gente vê a vida do outro, né? O que o outro deixa a gente ver, né? E a gente acha que a vida é um mar de rosas, a gente começa a cobiçar aquela vida alheia. E a gente olha só as partes boas, né? A gente quer só aquilo que é bom e não é assim, né? Deus nos escolheu, cada um de nós somos únicos e a vida que Ele nos deu foi escolhida também. Se nós temos um pouco mais de dificuldade do que o irmão, é porque talvez Deus, olhando para nós, viu que nós temos essa capacidade de lidar com essa dificuldade, de superar este obstáculo. Então vamos tomar cuidado, como São Paulo nos chama a atenção, não cobice, né, o ouro, a prata, o dinheiro, a ganância, mas também não cobice a vida alheia, a veste alheia, né? Ele fala veste no sentido do qual é o outro, o que o outro está vivendo, vestindo, né? Não no sentido apenas de roupa, mas no sentido de vida, né? Então cuidado para não cobiçar, não olhar, não querer aquilo que o outro tem, porque às vezes você não seria capaz de administrar aquela vida. Por isso que eu digo para que a gente preste atenção, porque aquilo que Deus nos dá é único. Se Deus nos deu essa vida é porque nós temos a capacidade de lidar com essas dificuldades, com essas alegrias que talvez nós não teríamos para lidar com a do outro, né? Cada um tem ali o seu chamado, a sua missão, a sua vida para cuidar, né? Então a gente, com este evangelho de hoje, nós possamos caminhar guiados pelo Espírito Santo, cuidar de nós, cuidar do próximo, né? São Paulo também vem nos dizer auxiliar aqueles que estão necessitados, olhar, ajudar os pobres, né? E claro, ele deixa uma frase muito clara para nós, né? A alegria está em dar, né? Que a gente tenha mais alegria em dar do que em receber. Que gratidão a gente poder ter sempre essa alegria, né? Graças a Deus hoje eu consigo ajudar, eu posso ajudar, eu vou ajudar, né? Muito melhor isso do que a gente precisar, né? Claro que quando a gente precisa a gente tem que ser humilde para aceitar, para pedir, mas quando a gente pode dar, pode ajudar, que essa alegria seja eterna também. Meus queridos irmãos, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje, que vocês tenham aí um resto de semana abençoado. Estamos na quarta-feira, não deixe de procurar a Santa Igreja no final de semana, vivenciar o Pentecostes, tá bom? Na alegria de receber este Espírito Santo que Deus nos envia. Fique com Deus, nós estamos e continuaremos unidos e reunidos no nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.